Boa noite todo mundo, boa noite pessoal. Tô muito feliz de estar aqui com vocês mais uma vez. Vou esperar o Instagram divulgar que nós estamos ao vivo para mais uma live. Boa noite, quem tá chegando aí. Tô começando a live, esperando todo mundo entrar. Oi, Rodrigo. Oi, Dante. Michele, boa noite todo mundo. Oi, Alex, meu convidado de hoje já chegou. Quero dar um super boa noite e eu deixar meus coraçõezinhos para quem tá aqui. A gente tá numa série de lives, né? Toda segunda e quarta nós temos alguma aula aqui. E hoje a nossa aula é para falar sobre as doenças da mente. E eu adorei esse tema, inclusive fiz uma pergunta quando eu estava divulgando a aula de hoje, que é: você cria as doenças da mente? Porque é algo que eu tenho falado aqui. Oi, Gabi, que saudade! Porque é algo que eu tenho falado e eu sempre bato nessa tecla que muito dos resultados que nós temos nas nossas vidas, aquilo que é tátil mesmo, sabe? É muito em função do que você cria dentro da sua mente. É o que você pensa, são esses pensamentos automáticos que muitas vezes você não questiona. E isso tudo gera uma resposta fisiológica. O seu corpo sente. E ele reverbera, ele vibra numa frequência, ele sente exatamente tudo que está acontecendo com você. Então, quando nós falamos sobre esse adoecimento, eu lembro que uma vez eu estava estudando sobre isso e uma professora falou assim: o que vem primeiro? O ovo ou a galinha? Seria uma pessoa, então, que estava triste, foi entristecendo e ela desenvolveu um quadro depressivo? Ou essa pessoa tinha toda uma predisposição e um belo dia ela acordou triste e nunca mais foi feliz? E esse questionamento é muito interessante. Era um questionamento que eu já me fazia, eu já me peguei numa situação de muita tristeza, numa situação de dor muito profunda. Então, se tem alguém aqui que passa por isso, eu sei exatamente o que você passou. E para mim a resposta foi uma série de acontecimentos, e até que num dia foi um acontecimento muito pior e eu fiquei muito mais triste. Pronto, vai alguns segundos conectar. Oi, boa noite. Olá, boa noite, Malu. Boa noite, pessoal. Boa noite, é um prazer. Primeiro quero dar boa noite e agradecer sua disponibilidade, seu tempo aqui com cada um de nós, com a gente, para esse bate-papo tão precioso, esse tempo tão importante que a gente tem de descobrir, de discutir sobre a mente. E para apresentar para vocês, gente, o Alexandre é psicólogo, psicanalista. Ele também é especialista em psicologia hospitalar, em psicologia positiva, em análise sistêmica. E ele tem uma clínica, ele é sócio-diretor da clínica Corpo e Mente aqui em BH e formado em psicologia, mais de 20 anos aí estudando a mente. E é um grande prazer ter você aqui. E nossas vidas se cruzaram, né, num É, encontro de família, de amigos. E quando de repente, nada é por acaso, a gente já estava falando lá do ser humano, da alegria, da felicidade, do amor, das boas vibrações, das emoções positivas, das emoções negativas. Então, de repente, a gente estava ali falando sobre isso, porque realmente é uma coisa que eu amo fazer, que eu faço no meu trabalho, é falar sobre isso, é entender as emoções do ser humano, treinar as pessoas. Então, assim, vou te dar aí a palavra para você também dar uma boa noite para todo mundo. E se quiser complementar com alguma apresentação, fica à vontade. tá joia. Malu, é um prazer enorme estar aqui.
É engraçado você falar do nosso encontro, né? Porque foi realmente, tem mais de um ano que a gente se encontrou numa reunião familiar e parece que as nossas almas se encontraram, né? A gente Oi. falou de coisas tão interessantes, tão bacanas, assim, e a gente se encontrou naquele papo e eu nunca esqueci, né? Eu tive uma É, vontade muito grande de retomar e aprofundar isso com você. E quando você veio aqui na clínica na semana passada, foi muito interessante. Eu fiquei muito feliz, né? foi E esse mesmo. convite para fazer essa live, para participar dessa live com você, é um enorme prazer. Meu objetivo é ajudar as pessoas a serem mais felizes, e eu sei que esse é o seu também. Né? A gente vai Sim. falar de algumas coisas assim como propósito de vida, como que a felicidade hoje é algo muito diferente do que a gente imaginava. Felicidade é um conceito agora científico. É super importante ser feliz para a saúde mental e para a saúde física, né? Muda tudo. Ser feliz Muda. muda tudo. Eu espero poder ajudar um pouco com o que eu sei, dividir um pouco com vocês, é um prazer enorme. Ah, vai ser um prazer também para cada um de nós, para mim. Eu me lembro que você falou isso, que ser feliz é muito importante. E antes de estudar, né, antes de treinar as pessoas sobre isso, eu sempre pensava assim, quando eu me formar vai acontecer isso. Quando eu tiver meu carro vai acontecer isso. Eu vou ser mais feliz. Quando eu me formar vou ser mais feliz ainda. E eu vi vários estudos e livros, né, que falam exatamente o inverso. Por exemplo, o jeito Harvard de ser feliz, Uhum, ele fala isso, que nós precisamos ser felizes na jornada, no caminho. Que as pessoas que são felizes, elas encontram o sucesso com muito mais facilidade, com muito mais uhum. leveza. E nem sempre é fácil, né, Alexandre, a gente ser feliz. Tem muita gente Nunca que é, né? é uma busca muito grande. Parece que a grama do vizinho está sempre mais verde, parece que a vida do outro está sempre melhor. E isso vai gerando, eu vejo isso nos meus clientes, nos meus alunos, isso vai gerando aquela coisa, parece que a minha vida não é tão boa assim, porque Uhum. parece que tudo dá certo na vida do outro e não dá, e aí vem as comparações, vem aquele sentimento, aquele ciúme, de repente uma inveja guardada lá no fundinho que a pessoa nem quer admitir que tem. É. E assim, pra gente começar, para falar de felicidade, para falar de alegria, eu queria ir lá num contraponto, para a gente começar falando sobre a doença. E eu Isso. queria que você me falasse, assim, o que é a doença? O que é estar doente? Uhum, uhum. Mas no Eu sentido, vou... assim, da mente, né? No sentido Isso. psicológico. Emocional, né? A doença emocional, Malu, é muito interessante. Eu vou tentar falar de uma forma bem fácil para entender, porque doença tem um conceito muito pesado. Né? Estar doente para o ser humano, e isso, antes de eu falar o que é doença para a psicologia, deixa eu só dar uma pincelada assim, de como o meu histórico profissional e de conhecimento técnico, né, dos meus estudos, me fizeram compreender como a doença emocional é algo muito mais profundo e tem a ver com algo que é extremamente forte para a gente. Quando eu comecei a fazer psicanálise há 23 anos, né, me tornei psicanalista, eu aprendi o seguinte, que existe um lugar na nossa mente que se chama inconsciente. Né? E o inconsciente tem um poder muito grande. Freud foi muito feliz quando ele criou o conceito de inconsciente, porque é praticamente uma pessoa, né? Quando a gente fala, o meu inconsciente quer isso, o meu inconsciente pensa isso, o meu inconsciente me força isso, parece que a gente está falando de outra pessoa, mas a gente está falando de nós mesmos. E isso é muito interessante, porque quando a gente percebe que o inconsciente quer que a gente permaneça num estado doentio, né? Num lugar com uma dinâmica doentia, a gente consegue se safar da ideia de que o inconsciente sou eu. Né? E isso é difícil, porque estar doente mexe com o nosso imaginário, mas é preciso entender uma coisa. Estar doente
é preciso conscientizar de que a gente está doente, que a gente precisa de ajuda, né? A doença emocional é o seguinte, é você querer deixar de sofrer, querer mudar algo na sua vida que te incomoda e não conseguir. Isso é estar doente, emocionalmente. E a gente acha, eu vou dar uns exemplos aqui, que eu tenho certeza que muitas pessoas aí vão ficar surpresas, falar assim, mas meu Deus, eu estou doente? Então, sim. E é preciso a gente diminuir o conceito, né, o mal que faz a gente conscientizar e aceitar que a gente está doente, porque só essa consciência faz a gente sair do lugar e querer sair do lugar. Como que você quer melhorar de vida se você não tem nada? Está tudo bem, está tudo bem. Sim. Então, isso é muito... Tirar o peso da palavra e do significado de doença e estar doente, estar numa dinâmica doentia, é fundamental. É fundamental, é importante. Então, estar doente é isso, é querer sair, mudar esse seu estado de coisas que te incomodam e não conseguir. Isso é estar doente emocionalmente para a psicologia. Sim. Eu li uma vez no livro O Poder do Subconsciente, do Joseph Murphy, que o nosso subconsciente é um servo tão fiel que quer que a gente diga sim ou diga não, ele sempre vai acreditar nisso. Então, se você disser que consegue, você vai acreditar que consegue. Mas se você disser que não consegue, ele também vai acreditar que não consegue. Isso. E E aí, uma só um minutinho, Malu, pode falar. tem uma outra reflexão que eu vi também do Poder do Agora, que ele fala sobre o apego que cada um de nós tem com os problemas. E é muito fácil, e ele fala que é muito fácil que a gente se apegue aos problemas e costume até achar que os problemas fazem parte de nós, no sentido de que existe um apego tão grande que esse problema passa a ser o seu próprio ego. E o ego, ele costuma ser assim, inseguro, vaidoso, carente, e ele vai buscar a afirmação do ser, da identidade no outro, no externo, quando na verdade essa busca precisa ser do interno. E de tudo que você já explicou aí agora, eu entendo que muitas pessoas querem resolver os seus entraves, os seus problemas emocionais, aquilo que elas não conseguem solucionar, mas a resposta não está no externo, ela Isso, está no emaranhado interno. E exatamente. essa busca vai para o interno, eu percebo também que é muito natural que a gente inconscientemente já saiba que vai doer. Uhum, E aciona ali talvez um mecanismo de proteção que, que faz você resistir a essa mudança, porque você sabe que vai visitar dores. E aí você não sabe que o exatamente. quartinho vai ser aberto, né, Alexandre? A gente não Isso, sabe isso. qual é a dor que vai ser visitada e Uhum. nem a que ponto essa dor vai ser visitada e como que você vai reagir a essa dor. Então, por Isso. isso que eu entendo que muitas vezes as pessoas querem mudar, mas não conseguem mudar. Por conta Exatamente. desse Tem porquê. mecanismo, né, que parece que abraça e fala assim, não, peraí, Isso. vai doer, vamos com calma. E o cérebro, ele É. tem esse Uhum, mecanismo de nos proteger da dor, uhum, não é verdade? isso. E É aí eu te verdade. interrompi, você ia comentar uma outra Não, coisa e aí eu é te porque, interrompi. continuando nesse meu entendimento, né, dos meus estudos, as minhas especializações, o meu percorrer, né, profissional, me foi ensinando. Então, a psicanálise me ensinou que existe um inconsciente poderoso, né? A psicologia positiva, a psicologia hospitalar, desculpa, ela me mostrou o seguinte: é verdade. As pessoas às vezes podem ter o melhor tratamento médico, o melhor tratamento de outros profissionais, se curar da doença física, mas ela não melhora.
Foi o que eu aprendi quando eu estudei a psicologia hospitalar, e foi assim que a psicologia entrou nesse campo de saber médico, né, por excelência, que é o hospital, porque o corpo, né, do hospital ficava assim, por que essa pessoa não melhora? Né? É. Ela não melhora. E aí começou a se compreender que existia realmente algo profundo, interno, que fazia com que a pessoa não conseguisse sair e continuasse transformando a vida dela e vivendo essa dinâmica doentia. A análise sistêmica, ela me mostrou o seguinte, eu vou entrar, eu gostei do que você falou, porque a análise sistêmica me mostrou o seguinte, sim, existe um inconsciente, né, que faz com que a gente permaneça numa dinâmica doente, e daqui a pouco eu vou explicar o que é esse mecanismo aí que você falou, por que a gente quer e não consegue? Tem explicação, é muito interessante. E a análise sistêmica me ensinou o seguinte, sim, existe um inconsciente, e muitas vezes nós permanecemos nesse lugar por escolha própria. Se o inconsciente sou eu fiz uma escolha. Né? Mas nós somos mais do que isso. Nós somos as nossas escolhas, mas nós somos também a repetição das escolhas de quem fez escolha por nós. Nós somos as escolhas de pessoas que conviveram conosco, dos nossos pais, dos nossos antepassados. Nós somos também as escolhas que nós achávamos que deveríamos vivenciar. Então, nós somos um todo. E a análise sistêmica, ela me ensinou isso. E aí eu vou falar uma coisa que é minha, né, uma compreensão minha. O inconsciente seria a nossa criança interna. A criança que quer tudo, que exige que a coisa seja do jeito dela, né? E a rigidez do inconsciente, quando ele constrói esse mecanismo, que eu chamo de mecanismo sintomático, que faz com que a gente permaneça nessa doença, ela é muito criança, ela é muito histriônica, ela é muito, ela grita muito, ela exige muito, tem que ser desse jeito. E quando eu falar da cura, porque existe cura para a gente Sim. finalizar esse estado, esse achar que eu mereço Uhum. viver doente, viver mesmo querendo, né? E a cura, eu vou antecipar um pouquinho, a cura é descobrir esse adulto interno e passar a dar poder para o adulto interno, ao invés da criança. Todos somos nós. Quando a gente fala, eu falo da criança interna, eu falo do adulto interno, eu falo do inconsciente, tudo parecem outras pessoas, né? Somos nós. Somos nós. É. É muito Eu, interessante. eu, eu costumo fazer com os meus clientes, com os meus alunos, algumas ferramentas em que a gente volta no tempo. E nesse voltar do tempo, a gente em contato com a criança interior. Mas quem cuida dessa criança interior não é mais o pai e nem a mãe, Uhum, é ele uhum. mesmo. Porque muitas vezes Exatamente. tem uma criança interior dentro de nós gritando, mas gritando, sabe por quem? Pelo pai e pela mãe. Hum. Isso. E você Eu vou tem te, que vou te. entender, que você que está aí nos ouvindo, você tem que entender que não é mais o seu pai e a sua mãe que resolvem os seus Uhum, problemas. Quem hoje uhum, cuida dessa criança que pode estar esperneando aí dentro é você. uhum. Isso. E Eu todos vou os te dias dar, vou você te pode dar. acalmar essa criança. Isso. Né? Todos os dias você pode dizer, vai lá, criança, não fique Uhum, esperneando, é o seu vício emocional gritando. Eu sei que você está querendo ser mimado de novo. Eu sei que você está querendo que todo mundo resolva o seu problema. Eu sei que você está querendo chamar a atenção de novo. Eu sei que você está querendo tudo na mão, facinho de novo, mas você agora é um adulto. E esse uhum. posicionamento é muito importante, porque muitas vezes não Demais. só você está vivendo como criança, mas você está se posicionando na sua vida como filho e filha. E você não se posiciona como um adulto, como uma mulher, como um homem que Uhum, tem as suas responsabilidades, que tem a sua família. Eu vou falar de coisas práticas. Eu já vi alunos meus em que existe uma dinâmica familiar, é casado, certo? Tem ali o uhum, esposo, a esposa, dois filhinhos, e quem paga a escola dos filhinhos são os avós. uhum, Mas espera aí, esse filho é de quem? É do vovô, uhum. da vovó, Isso. do Uhum, papai ou da mamãe? uhum.
Porque aí você não saiu do papel de filho e você está dando mais 2 filhos pro seu pai e pra sua mãe. Isso. Sabe uma coisa engraçada sobre essa questão de precisar assumir e dar poder para o seu adulto? Uma coisa, o interessante é o seguinte: quando você assume o seu adulto como aquele que vai gerir a sua vida, aquele que vai comandar a sua vida, é necessário você pegar essa criança que esperneia, que exige que a coisa seja do jeito que ela quer, e falar: eu vou ser o seu pai e a sua mãe. E colocá-la no colo. A Sim. analogia da análise sistêmica, né? A análise sistêmica, ela fala disso. A gente se cura das doenças emocionais, desse lugar que a gente acha que precisa estar, porque a gente acha que merece, acha que é isso que a gente merece, é isso que a gente precisa viver para ser amado, porque tudo é o simbólico do amor. Tudo que a gente constrói na nossa vida interna é em função, eu preciso fazer isso para ser amado, né? O amor simbólico. Então, sabe até quando a criança é cuidada pelo pai e pela mãe, ou por quem faz a função de pai e mãe? Até os 5 anos. A partir dos 5 anos de idade, o adulto começa a ser construído. Mas se a gente vive numa dinâmica interna doentia, uma dinâmica emocional doentia, a gente não deixa o adulto crescer e tomar conta dessa criança. A cura das doenças emocionais, ou seja, vou repetir, doença emocional é você querer conscientemente deixar de sofrer, mas não conseguir, né? E a gente só consegue dominar e falar: criança, agora quem manda sou eu, é o adulto. É só quando a gente coloca essa criança no colo e fala assim: agora quem cuida de você sou eu. E, ao contrário da criança que esperneia, que exige que tudo seja do jeito dela, né? Essa rigidez do inconsciente diz muito disso, é o adulto, porque o adulto ele compreende, o adulto não sofre com o jeito dos outros, o adulto não quer, não necessita de amor dos outros, o adulto não é carente, o adulto compreende, o adulto é capaz de elaborar, de superar, de compreender e de seguir a vida. É muito interessante. Sim. E a gente fala você falou do adulto, e quem dera todos fossem adultos. Isso não É. quer dizer que você cresceu e que você está na posição de adulto. Porque tem Uhum. muita gente crescida que precisa pegar essa criança e literalmente colocar no colo para cuidar, que é você mesmo. Uhum. Tem alguns clientes meus aqui online, eu tenho certeza disso, pelo menos eu vi o Rodrigo por aqui, e que conhecem a importância disso, né? E uma das ferramentas que a gente faz, existe isso, né? É literalmente físico, né? Eu peço, pega a criança no colo, é físico, eu peço, pega a criança no colo, balança essa criança, mas assim, é uma vez que você vai fazer isso. E no Uhum. final, você tem que sair sabendo que você cresceu. E que Isso. você tem uma criança interior aí dentro, que todas as vezes que ela estiver insegura, que ela estiver insatisfeita, que ela estiver chorando, você mesmo pode acalmar. Até que você vai Sim. chegar num ponto que você vai conseguir perceber até um distanciamento disso. Onde você vai Uhum. falar, aqui já talvez eu não preciso mais ficar colocando no colo. Agora é hora de eu seguir. Eu lembro que uma cliente minha disse, recentemente, ela disse pra mim: eu não sabia que a minha criança estava precisando de tanto colo, que estava Uhum. precisando de tanto carinho, de tanto amor. E é muitas Uhum. vezes o que a gente precisa, porque o amor, como você bem falou aí, Alexandre, queria até complementar, todas as vezes que em todo lugar de medo existe a ausência do amor. Porque Isso. o seu medo, para que você deixe o medo para trás, é como se eu tivesse que deitar uma ponte, que é a ponte do Uhum. amor. E essa Uhum. ponte do amor, o primeiro amor que você precisa ter é por você, Isso. para que depois ele se estenda para o outro. Mas as pessoas às vezes confundem amar
com aceitar tudo de bom e tudo de ruim. Uhum. E, e é um pouco disso, talvez. Mas É. aceitar você na sua totalidade, sabendo que você tem erros e Uhum. defeitos, também não quer dizer que você tem que concordar com eles. Claro que não. E nem Né? conviver. Sabe uma coisa importante também? Aceitar também os erros e os acertos do outro. Só o Exato. adulto compreende. Sabe uma coisa interessante? Eu falei que eu ia dar uns exemplos assim do que é um estado emocional doentio. Olha que interessante, chega a ser até engraçado, né? Vou falar aqui de alguns exemplos e algumas pessoas vão até se assustar, porque vão voltar naquele sentido pesado de estar doente, mas esses exemplos que eu vou dar significa que você está emocionalmente doente. Eu quero parar de fumar e não consigo. Eu quero conscientemente parar. Eu sei que me faz mal, eu sei, eu quero, eu sempre quis a minha vida inteira e eu não consigo. Você está numa dinâmica doentia emocional. É, E eu a quero comida? E com a deixar. comida? Né? Eu quero emagrecer, eu quero ter um corpo legal. E se você para e fala assim, a minha vida inteira eu me sabotei, você está doente emocionalmente porque você quer conscientemente, mas você não Não consegue. consegue. Né? Outro exemplo, é, eu quero deixar esse relacionamento abusivo. Você falou disso há pouco Perfeito. tempo. Eu quero deixar. Perfeito. E se você olhar para trás, você vai perceber que na sua história de vida você inconscientemente, isso é importante falar, eu não estou falando de uma escolha consciente, mas você sempre escolheu pessoas que abusaram de você, fosse um amigo, fosse um parente, fosse um marido ou uma esposa. Então você está doente emocionalmente porque você quer sair disso, mas não consegue, né? E é muito interessante, e a gente pode falar e explorar isso. Eu quero mudar de vida, eu quero ter um emprego melhor. Eu sempre quis a minha vida inteira, mas eu não consigo. Sabe por que a gente não consegue, Malu? Isso. Eu ia até te fazer essa pergunta, né? Por que que as pessoas permanecem na doença? O mecanismo, você citou, né, o mecanismo. Eu chamo de mecanismo sintomático. Deixa eu explicar um pouquinho assim, deixa eu tentar falar de uma forma mais simples. Lá atrás, como que esse mecanismo começa a ser formado? Né? É o inconsciente que constrói. Tem uma frase do Freud que você gostou muito até, quando eu te falei, que ela é Eu mais até ou menos anotei. assim. O sintoma, ou seja, a doença que a gente apresenta, querer parar de fumar e não conseguir, é um sintoma. E ficar triste e se culpar. Tudo isso é um sintoma. Né? Querer emagrecer e não conseguir é um sintoma também. O que acontece? O parar de fumar em si, o querer parar de fumar, o querer emagrecer, não é a doença em si, é o que ela gera. Então eu falo assim que o sintoma, né, são tipos de comportamento que o inconsciente cria lá atrás para esconder algo, né, que você acabou de falar, é para esconder algo. Como que esse sintoma é construído? Como que esse Hum. mecanismo começa? Lá atrás, em algum período da nossa infância, por três dessas razões, ou por algo que você viveu, por um trauma vivido, ou por uma fantasia sua, algo que você fantasiou, ou pela sua imaginação, você achou que era assim que você deveria se comportar. É um mecanismo muito sofisticado, muito profundo e muito forte. Por quê? Ele não é criado para o nosso mal. O Não. inconsciente, ele não constrói a doença para o nosso mal, porque ele quer o nosso mal. Ele é você. Como que você quer o seu próprio mal? Não quer. Por que ele cria isso? Porque lá atrás ele achou que só sendo deprimido, não merecendo ser feliz, se sabotando na sua felicidade, naquilo que o seu real gostaria, você poderia ser amado. Amado simbolicamente. Né? Então, lá atrás, de alguma forma, né, de novo, dando um exemplo mais fácil de imaginar, lá atrás, você
achou, construiu na sua mente a ideia de que eu não poderia ser uma pessoa de sucesso. E aí você repete isso a vida inteira. Sabe quando a gente se incomoda? Quando existem lapsos de consciência, lapsos de sofrimento. É aquele momento em que você vira e fala assim, o que eu estou fazendo da minha vida? Só que o mecanismo, ele foi construído para que você não pense nisso. Para viver Por no isso, automático. por isso que a gente vai repetindo. Então é um mecanismo, funciona como um reloginho, é muito sofisticado. A gente constrói justificativas para permanecer nele. A gente constrói, escolhe instrumentos que a gente chama de escolhas objetais. Então a gente escolhe a falta de tempo, a gente escolhe. Não é que não exista falta de tempo na realidade, não é que não exista falta de dinheiro para fazer uma dieta ou entrar numa academia, não é isso. Mas a gente pode dar um jeito, construir estratégias, mas a gente não consegue, porque o mecanismo quer que você permaneça para o nosso bem. É interessante isso, pensar que o lugar de doença, ele foi criado para o nosso bem. É meio maluco, né, pensar nisso, porque outro dia um paciente falou comigo, doutor Alexandre, mas o senhor está querendo dizer que eu fiz a escolha por sofrer? Inconscientemente fez. Mas não foi por burrice, não foi por falta de capacidade cognitiva, é porque lá atrás você achou que deveria ser assim. Sim. Olha que interessante, eu atendi recentemente um caso que pode ser um exemplo para quem está aqui nos assistindo a respeito disso. Era um caso de um cliente, eu atendi ele já tem alguns anos, e a gente foi entender sobre essas questões, né, assim, de relação, de repetição de padrão. E aí que você falou, tem um pouquinho de repetição de padrão. Quando a pessoa Uhum, vive algo e depois ela se acostuma com algo e começa a repetir esse algo de forma uhum, inconsciente. E uhum, nessa dinâmica em que ele estava inserido, era assim, ele estava com uma relação, estava com um pouco de dificuldade com o pai, e eu uhum, perguntei quais eram os comportamentos que o pai tinha que ele considerava que eram ruins, que faziam mal uhum, para a relação pai e filho. Ele disse: Ah, meu pai é uma pessoa distante emocionalmente, ele é frio, ele não vai, ele valoriza demais bens materiais, ele é uma pessoa às vezes agressiva, sabe, que fala de uma forma muito firme e é uma pessoa que não se posiciona. Tudo bem. Ele tá certo. E quando ele fazia isso com você, quando ele não se posicionava, quando ele era distante, frio emocionalmente, valorizava mais o dinheiro do que os filhos, quando ele era muito firme para falar, às vezes de uma forma mais agressiva, como você se sentia? Ah, normalmente eu me sentia abandonado, eu me sentia uhum, sozinho, né? Então tinha uma solidão muito grande, eu me sentia desvalorizado, inferiorizado. Falei, ah, tá, tudo bem. uhum. E, bom, pausa a cena. Né? Vamos lá. Aham, Como é que hoje está sendo sua relação com a sua esposa? Me fala aí como é que é a relação com a sua esposa. Falou assim, como é que eu vou te falar assim? Ah, minha esposa é uma pessoa assim que, na verdade, a gente não é casado, sabe? Porque ela tá lá com a mãe, vive na casa dos pais, mas vive aqui. Não, a gente não é casado. Tipo assim, às vezes ela tá uhum, aqui, às vezes não tá. E às vezes assim eu procuro ela para dar um beijo de tchau, uma coisa assim, ela evade, ela some, ela é fria, ela é distante. Eu falei, como é que você se sente? Ele falou assim, me sinto muito só, né? Porque eu não sei se vai dar certo, se a gente vai continuar. Ela é muito fria, ela, ela, por exemplo, não quer casar, ela não quer constituir família, ela não quer ter filhos. Aí eu falei, entendi. Como é que você se sente? uhum, Me sinto assim, eu tô muito só, né, na minha casa, uhum. o mesmo padrão emocional. Então, Exatamente. e ele me perguntou assim, aí no final ele levou um susto, falou assim, Hum, o que eu tô fazendo com a minha vida? Isso. Ele falou, meu Deus, eu tô com dor na coluna. Aí eu disse, começou, sabe aquela coisa, como assim, quando eu não vi É isso incrível. antes? Meu Deus, e começou a dar aquela acelerada, ele, como assim, mas que já tem, tipo, anos que ele tava passando por isso.
E ele falou, Malu, você não sabe do pior. É que eu fico falando que a minha família é desestruturada, mas agora eu tô percebendo que a minha casa é desestruturada. Eu fico reclamando dos meus pais, que eles são distantes, cada um dorme num quarto, e eu aceito que hoje a minha esposa passe um dia aqui, um dia na casa do pai. Um dia aqui, um dia na casa do pai. Um dia aqui, um dia na casa do pai. Uhum. E olha só como que é maluco, né? Como que a gente muitas vezes está É. julgando o pai, porque tem uma coisa Uhum. desestruturada da vida do pai, e não Uhum. olha porque está acontecendo dentro de casa. Exatamente. E sabe outra coisa interessante com relação a isso? É que esse mecanismo sintomático, né, de permanecer num estado doentio emocionalmente, a sofisticação dele diz disso, ou seja, você faz escolhas objetais por pessoas ou coisas que servem exatamente para te manter nesse lugar. Vamos fazer assim, Exatamente. uma E- brincadeira aqui com esse caso que você contou, né? É muito interessante porque, assim, se você parar para pensar, a escolha por pessoas parecidas que vão cumprir funções parecidas, ou seja, abandonar, ou seja, a esposa, o pai, faziam com que ele se sentisse abandonado e tudo. Mas para a cura da doença emocional, digamos assim, isso não é o mais importante. Sabe por quê? Porque ele está fazendo escolhas para levá-lo a um estado, a um sentimento e a uma sensação que é a doença primária. Então, as escolhas objetais que ele faz, se ele não parar, e essa sua analogia aí é ótima, porque a gente só consegue parar e levar o susto. O que eu estou fazendo de verdade com a minha vida quando deixo de ser um eclodir consciente episódico, esporádico, como eu falei, e passa a ser permanente? É nessa hora em que a grande interrogação se cria dentro de nós e a gente quase enlouquece. É muito Uhum. interessante. É a hora em que a pessoa ou cai num buraco, né? Porque aí ela entra em parafuso, ou ela É, busca ajuda. É a exato. hora que ela vai buscar um terapeuta, ela vai buscar um coach, ela vai buscar alguma coisa para, né, melhorar e para sair desse lugar. Mas quando isso eclode, ou seja, o inconsciente, a criança interna está aqui, para de pensar nisso, para de pensar, antigamente funcionava. E aí, quando isso deixa de funcionar, é um susto. E sabe o que eu falo? É a melhor coisa que pode acontecer. É sofrido, é muito sofrido. É. Não conseguir mais voltar para aquele início. Tá tudo bem. Porque olha para você ver como é que é engraçado. Esse mecanismo, né? Ele tem um gatilho, ele tem um porquê, ele tem um objetivo. A gente faz tudo, né, para que a gente permaneça nesse lugar e que esse mecanismo funcione. Existe o ápice, né, do sofrimento, que a gente chama de quando o psiquismo, a energia psíquica, a pulsão faz uma explosão e depois volta à normalidade. Quando deixa de funcionar esse ciclo, né, início, explosão e retorno, sem a gente perceber, porque o inconsciente, a criança não deixa a gente perceber, quando acontece isso e você não consegue mais deixar de pensar nisso, é a hora certa de melhorar. Isso é Isso. maravilhoso. As pessoas precisam, e eu espero que todo mundo esteja ouvindo assim, com o coração e a mente abertos, Aberto, né? sim. Porque é difícil você falar, eu estou doente, Admitir. e admitir, né? Falar para si mesmo, eu estou doente. E existe uma diferença muito grande. É fundamental você saber diferenciar entre o querer consciente e o querer verdadeiro, né? Eu passei a minha vida inteira querendo, exemplo, né? Querendo parar de fumar. Mas eu não queria de verdade. Inconscientemente, não. Porque eu achei que eu não deveria. O ato de fumar me leva a um estado de doença Prazer. física e é isso que eu quero inconscientemente. O fato de eu querer ter um corpo melhor, emagrecer e ter mais saúde e não conseguir, me leva a um estado
ou a um bullying, ou a ser, ser feito de chacota. Enfim, é uma gama tão grande. O que, que a pessoa quer ao permanecer? Né? O que, que inconscientemente a pessoa quer? O que está por trás? Né? O que está por trás desses sintomas construídos? É duro a gente... quem vive um relacionamento abusivo, né? Eu estou falando algumas coisas que são difíceis, às vezes, da gente aceitar, mas é fundamental, né? Que existe uma participação minha inconsciente nessas escolhas dessas pessoas que abusam de mim, que me desrespeitam, que me fazem sofrer. Existe um prazer, é o que a gente chama de prazer psíquico. Existe um prazer secundário por trás. E tomar consciência de que esse mecanismo existe e que talvez seja ele, sem eu saber, porque a gente não sabia, né? Sem eu saber, é ele que me faz permanecer na doença, é maravilhoso. Sim, e esse prazer psíquico, por exemplo, no caso de uma pessoa que é vítima de um abuso, ela pode ser um prazer de ser vítima. Porque a vítima, ela atrai atenção, ela atrai cuidados, e ela atrai olhos, ela atrai aquela pena. Nossa, coitada. Nossa, olha o que ela tá passando. Nossa, ela precisa de ajuda, coitada, tadinha. Nossa, essa menina sofre. E isso faz com que... É claro que é um processo inconsciente, a gente não tá falando aqui por favor, né? A gente não tá querendo que você saia daqui culpado. Nossa, eu tô não, eu vou falar, só um minuto. Porque eu vou falar de culpa, tá? Exatamente, porque se você tá se sentindo culpado, você tá ativando um outro prazer psíquico nesse exato momento, que não é o nosso objetivo. Deixa eu falar, calma, gente. Que você se cobre, calma. Que você saia daqui culpado, que você Não, saia não, daqui não, se não. odiando, que você saia daqui com raiva, porque aí você está acionando um outro vício Exatamente. emocional dentro de você que vai te impedir de mudar. Exatamente. Então, que vai te falar assim, ai meu Deus do céu, então eu tô ativando isso e tal, e aí vem a culpa, vem a cobrança, e talvez seja esse o seu prazer secundário ou até terciário. Isso. Tá? Posso falar disso? Claro. Olha só, você tá tocando exatamente algo importantíssimo neste processo de conscientização, aceitação de que eu estou doente emocionalmente. Se eu quero uma coisa e a vida inteira eu não consegui sair, você está doente emocionalmente. Essa aceitação, ela é... né? Tá tudo bem. Tá eu quero tudo descobrir bem. uma pessoa que é perfeita. Eu quero Não descobrir. Se é você, por existe. favor, levanta a mão. Eu quero te conhecer e te chamar para a próxima live, porque você vai ser Sabe uma... Jesus, o próximo Não, Jesus. não existe. Não existe. Malu, não existe. Malu, todos nós vivemos uma dinâmica doentia emocional. Por quê? Olha que libertador isso que eu estou ensinando para as pessoas. Nós criamos esse mecanismo e a gente permanece porque a gente achou que era assim que a gente ia ser feliz, que era assim que a gente ia ser amado. E tá tudo bem. E tá tudo bem, né? Então, a culpa, tá? Primeira coisa, existem dois eu falo assim, né? Existem forças motivacionais para a gente sair, mas existem duas forças, não sei nem se existe essa palavra, antimotivacionais, que eu vou citar aqui agora, que ao contrário da motivação para sair desse lugar doentio emocionalmente, fazem com que a gente permaneça. É a obrigatoriedade. Exemplo, eu quero emagrecer, eu sempre quis ter um corpo legal, eu quero sair dessa relação abusiva e tal. Isso vem episodicamente, né? Às vezes vem assim, mas você permanece. Aí você fala assim, isso diz também da sofisticação do mecanismo, tá? Aí você fala assim, não, eu tenho que emagrecer. Eu tenho que dessa vez fazer dieta, entrar na academia. Não, eu tenho que sair dessa relação abusiva. Só que você não quer. Aumenta, né? Isso. Só que vocês estão entendendo que inconscientemente você acha que quer, mas você se obriga a não querer.
Você não pode querer, porque se você fizer isso, você não vai ter o prazer inconsciente, o prazer secundário de viver a doença, De se né? Então, frustrar, de ser angustiado, de ser triste. aí, aí vem a segunda questão, que é a segunda força antimotivacional. Quando você se obriga a fazer algo que você não sabia que não queria, você não consegue fazer. Então, você pode até conseguir emagrecer, mas você vai se sabotar mais para frente. Porque inconscientemente você não merece, você não pode, você não deve, né? E aí vem a culpa. Então, se obrigar a fazer algo, olha só que interessante, se obrigar a fazer algo que no fundo você não quer, te leva a não conseguir fazer aquilo que você acha que quer. E aí, o que você faz consigo mesmo? E aí, o mecanismo se fecha e te faz permanecer, você faz se sentir culpado, você se sente culpado por não ter conseguido. E aí, você desiste. Aí você E é tão desiste. interessante essa questão de você querer ou você não fazer porque na verdade você não quer, que no meio desse processo aconteceu comigo, acredito que deve acontecer com você ou com as pessoas que estão nos ouvindo, é você no momento parar assim, gente, o que que eu quero de fato? Isso, O que que me isso. move? O que que me Uhum, motiva? O que que eu amo fazer? O que que eu poderia fazer assim por horas e não receber nada e ainda assim eu uhum, estaria muito feliz? E eu uhum, sei que no meu caso seria desenvolver emocionalmente, treinar pessoas, como eu faço isso por 5 dias, 10, 12 horas por dia, no final uhum, sentir o desgaste físico, mas sair assim de uhum, ponta a ponta, aquele sorriso de ponta a ponta, delirando, uhum, porque eu vi que as pessoas foram transformadas, isso não tem preço. E aí, uhum, no meio desse caminho, você começa a se questionar realmente o que que eu quero, o que que me motiva, o que que eu amo fazer, o que que eu uhum, poderia fazer que me daria assim, aquela sensação de estar no estado flow. E uhum. isso é muito interessante porque vem de uma busca que cada um de nós tem que ter, que é essa busca pelo nosso propósito. E aí eu queria que você Isso. falasse um pouquinho Uhum, o que que você entende sobre isso, né? Sobre o propósito, qual a importância que o uhum. propósito tem na vida de uma Tá. pessoa, até mesmo para ela Uhum, sair desses lugares em que ela não consegue uhum. evoluir, sabe? Como Aham, uma coisa como uma cura mesmo, assim. Se você quiser também falar um pouquinho da tá. questão da cura. Tá. Deixa eu falar antes de falar do propósito de vida. Eu queria falar, né? Vamos só refazer assim o nosso bate-papo, né? Existe algo que não nos deixa viver aquilo que a gente quer conscientemente, o nosso real, né? Esse é o inconsciente, é a nossa criança interna, que se utiliza de um mecanismo sintomático muito forte, muito poderoso, e que foi criado lá atrás para o nosso bem, não para o nosso mal, porque nós achávamos que era assim que devia ser. Né? É, é necessário para a gente sair desse lugar doentio, né, dessa dinâmica doentia, é preciso que a gente sofra um pouco. Né? E o sofrimento é esse acordar, é esse susto. Opa, eu passei uma vida inteira fazendo e acho que eu não quero mesmo, não. Aí a gente leva um susto. Existem 4 forças motivacionais para a gente começar a ser mais forte do que esse mecanismo criado por nós. Um é a conscientização, é se conscientizar. Né? O outro é o querer. É preciso querer, mais do que querer conscientemente. Querer, vou falar uma coisa aqui que pode soar um pouco estranho, mas é assim mesmo. Lembra mais ou menos assim, né, que a gente sempre escutou. Eu adoro ditados, eu tenho usado muito deles. Ah, você não quer de verdade. Você quer, mas não quer. É isso Você quer mesmo. mais ou A gente menos. acha, né? É o querer de verdade, é o querer falando assim, dessa vez eu vou fazer algo, né? A ajuda profissional. A gente não consegue sair, porque o mecanismo é criado por nós mesmos. Como que você vai contra você mesmo? Porque a gente está falando de uma criança interna, de um inconsciente, de um consciente, mas está tudo dentro de nós. Então é preciso, sim,
procurar um profissional que tenha as suas ferramentas, com quem você tenha empatia, né? Para Mas a grande ajuda. dificuldade nesse processo é a pessoa admitir que ela não consegue sozinha. Isso. Porque dentro dessa nossa vaidade, da nossa criança, ou, Uhum, né, que a gente pode chamar também do nosso ego, uhum, uhum, algo do tipo, mas será que eu não consigo sozinha? Não? Será que eu preciso realmente uhum. mostrar minha vulnerabilidade? É. Porque muitas vezes as pessoas confundem a Olha, vulnerabilidade com fraqueza. uhum. E não tem Aqui, nenhuma só. fraqueza você ser Uhum, vulnerável. uhum, Você falar que não consegue aham. sozinho, que tá pesado, que você precisa de ajuda. Isso não é ser fraco, isso é ser De jeito humano. nenhum. A sofisticação do mecanismo para nos manter no lugar de doença emocional também diz disso. Olha que justificativa maravilhosa, entre aspas. Eu não preciso. E aí você não consegue, e aí você se sente frustrado, se culpa e permanece. Aí você consegue falar assim: ah, isso é bobagem. Mas aí, daí a pouco, ele volta a acontecer. É um Sim. ciclo, é um ciclo. Então, o Nossa. querer verdadeiro, a conscientização, a ajuda profissional, e eu vou te falar a maior motivação de todas, é a felicidade. A gente só consegue caminhar para uma dinâmica de vida saudável quando a gente está feliz. Se esse movimento primeiro vem o susto, né? Nossa, a dificuldade de aceitar que a gente está doente emocionalmente, que eu quero de verdade sair dessa dinâmica doentia, ela só tem possibilidade de sucesso se o processo se iniciar pela felicidade. Dá um exemplo. Dessa vez, eu vou iniciar a dieta feliz. Independente se eu gosto de fazer dieta ou não. Independente se eu gosto de fazer exercício físico ou não. Porque isso são só instrumentos do processo. Se você finalmente fala, aceita, eu quero sair dessa relação abusiva, eu quero de verdade, passou, não me dá prazer. E eu nem sabia que eu tinha prazer nisso. Prazer inconsciente, tá, gente? Eu nem sabia. Dessa vez eu quero. E independente da forma que vai acontecer, se vai ter briga, se vai ser difícil, se vai ser doloroso para mim, eu vou sair. Eu vou cortar porque eu não tenho mais prazer. Eu quero ser feliz. Para a ciência, né, já existe uma ciência da felicidade, que é a psicologia positiva, uma das minhas especialidades. A felicidade é que leva ao sucesso. Você citou aí, né, o jeito Harvard de ser feliz, que foi o início da psicologia positiva como ciência da felicidade, que levou milhares de estudantes em Harvard para para viverem Exato. uma experiência, né, diferente do que nós, como seres humanos, estávamos acostumados. A gente sempre achou, o sucesso leva à felicidade. Quando eu emagrecer tanto, eu vou ser feliz. Quando eu comprar aquele carro, eu vou ser feliz. Quando eu começar a namorar, eu vou ser feliz. E não é. Quando eu estiver feliz, eu vou conseguir batalhar para ter aquele carro, eu vou conseguir emagrecer, eu vou conseguir passar pelo processo e nem sei se eu vou ter sucesso, mas a felicidade já é o grande motivador. Então a gente precisa, e aí eu vou entrar naquilo que você falou, gente, não se culpem. Tudo que está sendo falado aqui, e que eu espero estar ampliando o conhecimento de vocês e libertando, ajudando vocês a se libertar, diz o seguinte: deixa eu agora parar tudo que eu estava fazendo na minha vida equivocadamente, ser feliz. Eu achava que eu merecia sofrer, eu achava que eu merecia ter esse corpo que eu não quero, eu achava que eu não merecia ter dinheiro, ter sucesso profissional, e eu mereço. Me faz feliz só de eu pensar que é isso que eu quero para minha vida, você já está um passo à frente de alcançar o sucesso, porque você está feliz. Verdade. E aí Né? E eu aí, quero deixar, a gente está quase acabando, eu quero deixar um ah, convite para você que está nos ouvindo, que se você tem a tendência de unir os seus sentimentos, sempre que algo negativo está acontecendo, vamos supor, você está numa relação abusiva e você se sente triste.
você está num insucesso profissional e você se sente frustrado. E você se conecta muito facilmente com essas situações. Você sente aquela tristeza, você sente aquela dor, você sofre, sua fisionomia muda, você tem aquela cara enrugada de tanta dor aqui. Agora eu quero te fazer um convite. Imagina você tendo sucesso, né, um relacionamento maravilhoso e sinta a felicidade. Tem muita Uhum, gente que se conecta muito fácil com tudo de ruim. Mas quando a gente uhum, está aqui pedindo para você abrir a sua mente e se conectar diferente com a felicidade, a pessoa até nem consegue sentir. Porque tem tanto uhum, tempo que você está se conectando com a tristeza que você já nem sabe como é sentir a felicidade. uhum, uhum. E é um processo de um exercício do merecer. E nesse Sim. exercício do merecer, você precisa mentalizar, fechar os seus olhos e se Uhum, visualizar merecendo o sucesso uhum, profissional, a casa que você quer, o carro que você quer desfrutar, enfim, o que você quiser desfrutar na sua vida. Vai parecer uma coisa meio doida, vai parecer que você pirou, mas uhum, funciona. Quando uhum, você mentalizar, né, visualizar você tendo todo esse sucesso e sentir, é o primeiro passo para você ser felicidade. Porque uhum, como que você vai esperar aquela casa ou aquele carro para ser feliz? Você precisa se uhum. imaginar tendo tudo isso e ser feliz hoje. Esse é o Isso. ponto, para você ser feliz agora, porque amanhã Uhum, toda uhum, essa coisa que parecia distante vai começar a ser mais próximo de uhum, você, mais uhum, real. Né? uhum. Ai, falta um. Tá Não. Não, maravilhoso. calma, deixa eu Falta só três falar um pouquinho minutos. de. Não, calma, deixa eu falar uma coisa importante sobre o propósito de vida. Antes de eu falar do propósito de vida, que é um dos instrumentos que a gente utiliza ou deveria utilizar para chegar num estado de felicidade. Deixa eu só ensinar uma coisinha interessante sobre a ciência da felicidade. Felicidade hoje não é um conceito como era antes, né? A gente achava que felicidade era uma coisa utópica, era uma coisa. Bastava você procurar autoajuda, essa coisa. Felicidade hoje é científico. E quando a gente fala de felicidade para a ciência, a gente está falando de mudança bioquímica. A gente sempre soube que estar feliz faz bem. Hoje é comprovado cientificamente. Então, se utilizar de determinados instrumentos hoje, que já fazem parte da nossa vida, mas que a gente não sabia o quanto eram importantes para a nossa saúde, porque mudam a produção, aumentam a produção de neurotransmissores que mudam, por exemplo, o nosso sistema imunológico, o nosso sistema endócrino, o nosso sistema cardiovascular, é muito importante. Então, a felicidade hoje é algo importantíssimo. Fiquem sabendo disso. E uma das formas da gente viver a felicidade é o propósito de vida. Deixa eu tentar explicar rapidinho o que é o propósito de vida. É colocar na vida, né, um propósito de vida que não é mais o que a gente imaginava. A gente sempre imaginou. Imagina, viver missão. Para que eu vim no mundo? Era coisa para santo, né? E também era uma forma da gente nem pensar nisso. Imagina, propósito de vida é algo que a gente deve viver, diz a ciência, a gente deve colocar no nosso dia a dia, por no mínimo 70% do nosso dia. Se a gente nem imaginava que eu era capaz de viver minha missão de vida, imagina colocar e viver 70%. O que é o propósito de vida? Vou só dar um toquezinho. Para agora e comece a pensar a partir desse bate-papo, o que quando você pensa em fazer te arrepia? Essa é a produção, a movimentação da bioquímica corporal te fazendo imaginar uma felicidade que a ciência chama de felicidade plena. É possível, é necessário e é importante. Malu, qual que é o seu propósito de vida? O Ajudar as meu, pessoas. deixa eu falar o meu. Eu descobri que o meu propósito de vida é ajudar as pessoas a serem mais felizes, assim como eu me ajudei. Qual que é o seu? O meu é ajudar as pessoas e transformar as pessoas, fazendo elas acreditarem que por mais que elas tenham qualquer dor, elas podem voltar a ser felizes, porque foi assim comigo. E é o que eu levo para a vida das pessoas. E eu me emociono, assim, falando disso, Uhum, porque quando eu encontrei esse caminho, eu decidi que era uhum. isso que eu ia fazer o resto da minha vida. É um caminho sem volta. E você já imaginou que delícia você quebrar o círculo vicioso de sofrimento e de dor
para viver um ciclo virtuoso de felicidade, de saúde. Então, eu espero que as pessoas escutem com o coração todo esse nosso bate-papo e realmente olhem a vida com outro olhar e queiram mudar de verdade. Vamos ser felizes, gente. Alex, muitíssimo obrigada. A gente vibra na mesma frequência, a gente tem os Uhum, mesmos objetivos, né, de ajudar as pessoas, e isso é o que nos move, além de qualquer especialização que a gente tenha uhum, feito. uhum, E nossa conexão é com o ser humano mesmo, e isso que nos uhum, move, né, uhum. com os corações. É, E eu quero te uhum. agradecer por ter compartilhado aí todo o Tá seu joia. tempo, o seu conhecimento com a gente. Foi realmente Uhum. incrível. Muitíssimo obrigada. E eu tenho certeza que a gente vai ter outras oportunidades. Claro. Malu, eu que agradeço todo mundo aí que tirou esse tempo para nos ouvir. E, gente, eu espero realmente que vocês pensem, esqueçam o inconsciente, a criança que está dentro de vocês e cuidem dela e sejam mais felizes. Tá É isso bom? aí. Tchauzinho, Alex. Tchau, beijo. Pessoal, e não esqueçam que a gente vai ter um lançamento nos próximos dias, e um dos nossos módulos é sobre propósito. Eu vou te ensinar a se conhecer, se restaurar, superar, encontrar o seu propósito e atingir a excelência. Então, se você se identifica com isso, fica comigo, fica acompanhando essas lives, porque em poucos dias eu vou te contar essa super novidade sobre o MPDV, o meu projeto de vida, que eu vou ensinar para vocês como eu criei. E eu quero te ensinar e quero que o seu seja tão bom ou muito melhor do que o meu. Muito obrigada por todo mundo que está aqui, que acompanhou. E sabe, lembrando que nos próximos passos, né, é que você desenvolva o seu projeto, você seja excelente, encontre o seu Ikigai, o seu propósito, que foi isso que a gente quis colocar aqui para você hoje. Um beijo no coração de todo mundo, foi assim um maravilhoso, um prazer enorme estar com cada um de vocês. E fiquem atentos, gente, porque tudo que a gente falou aqui, todas essas etapas, que nem eu falei, são 5 fases no MPDV, no curso. E nessas 5 fases você vai se conhecer, se restaurar, superar qualquer dor que você tenha, encontrar o seu propósito e ser excelente. Eu vou te ensinar como que eu fiz para ter a vida que eu tenho hoje, depois de ter passado por uma dor muito forte. Então, fiquem atentos, acompanhem, porque nessa série de lives a gente vai realmente começar a te ensinar tudo isso que você precisa fazer. Um beijão, gente!